Sabe quando a gente está super empolgado com alguma coisa? Um projeto, um hobby, qualquer coisa. E de repente, sem nem perceber direito, aquela paixão simplesmente some? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece. Vamos usar como guia um texto sobre a experiência na maçonaria. Mas olha, a lição que está ali serve para qualquer jornada da vida. O que será que acontece para transformar alguém que era super dedicado em uma pessoa, sei lá, meio distante? Pode ser no trabalho, num grupo de amigos, num hobby. Aquele entusiasmo do começo, às vezes, simplesmente vai embora. A grande pergunta é: por quê? É isso que a gente vai investigar agora. O texto que estamos analisando dá um nome bem específico para esse momento. Ele chama de ponto de viragem. É aquele instante crítico, sabe? Quando a gente meio que perde de vista o motivo pelo qual começou tudo aquilo. O compromisso começa a parecer pesado e é exatamente aí que a alegria começa a se apagar. E parece que a raiz do problema está toda na nossa cabeça, na mentalidade que a gente adota. De acordo com a fonte, existem basicamente dois papéis que uma pessoa pode assumir em qualquer jornada. Ou ela é participante, ou ela é espectadora. E essa escolha, nossa, muda completamente o resultado final. E a diferença é da água pro vinho. O participante está ali, de corpo e alma. É ativo, é engajado, usa cada experiência para se tornar alguém melhor. Já o espectador, ele é passivo. Tá ali só de corpo presente, sabe? A mente viaja, ele se desinteressa e já não consegue mais aprender nada. Aí o interesse despenca e a pessoa simplesmente estagna. Ah, o começo é sempre uma maravilha, né? Tudo é novo, empolgante. A gente fica naquela ânsia de descobrir os mistérios e cada coisinha nova é um combustível. O problema é que, com o tempo, é muito fácil cair numa zona de conforto, um platô, onde aquela busca ativa por crescer e aprender mais simplesmente para. Mas o que leva a essa mudança de atitude? Um dos grandes vilões é o peso das obrigações do dia a dia. Pensa bem, a rotina, a família, o trabalho, tudo isso, somado ao compromisso que a gente assumiu, pode criar uma tensão gigantesca. Essa metáfora que o texto usa uau, é muito poderosa. Aquela força que antes nos puxava para frente, o tal cabo de reboque, de repente vira uma coleira apertada, que sufoca. A obrigação começa a pesar muito mais que a inspiração, e aí a paixão fica sem ar para respirar. E a solução para isso, no fundo, é o equilíbrio. O texto até menciona uma regra bem simples, a regra dos 3 oitos. 8 horas para se dedicar aos outros, ao serviço, 8 horas para o trabalho e 8 horas para o descanso. É batata. Quando esse equilíbrio se quebra, o esgotamento é praticamente certo. Ok, entendido o problema. Mas e aí? Como é que se sai dessa? Como a gente faz para reacender a chama? A resposta, segundo a nossa fonte, está numa mudança consciente de perspectiva. É preciso resgatar aquela mentalidade que a gente tinha lá no comecinho de tudo. O caminho proposto tem, basicamente, 4 passos bem práticos. O primeiro é olhar para os rituais, para as práticas do dia a dia, com um olhar novo. O segundo é tentar se reconectar com aquela emoção do início, sabe? O terceiro passo é o crucial, adotar a mente do candidato. E o que é isso? É ser sempre curioso, sempre ansioso por aprender. E por último, claro, nunca parar de buscar conhecimento, de buscar mais luz. E aqui está o pulo do gato. A mudança não vem de fora, não adianta esperar. É uma coisa interna, uma decisão ativa. Não é só estar lá, presente. É preciso ser o candidato. Reviver o tempo todo aquela mentalidade de quem está começando, de quem está faminto por aprender. E fica aqui um alerta bem sério do texto. Se a gente permitir que as nossas práticas virem só uma repetição mecânica, fria, sem alma, não há crescimento. Aquela faísca de inspiração, a primeira luz que a gente encontrou, se não for alimentada, ela simplesmente se apaga. Então, no fim das contas, a gente chega à conclusão. O verdadeiro desafio de qualquer compromisso sério, de qualquer jornada, não é só comparecer, não é só bater o ponto. É um chamado para um investimento pessoal muito, mas muito maior. Tem um provérbio que, olha, encaixa como uma luva aqui. A forma como a gente molda a nossa mentalidade, os nossos hábitos desde o começo, é o que vai definir o resultado lá na frente. A direção que a gente toma hoje define a árvore que a gente vai ser amanhã. Para continuar crescendo, então, a gente precisa exatamente das mesmas qualidades que o iniciante tem. Uma mente aberta, curiosa, a coragem de bancar as próprias convicções, um desejo genuíno de ir sempre além e, principalmente, uma fome que não acaba por mais conhecimento, por mais luz. No final, a mensagem é bem clara. Qualquer compromisso que realmente vale a pena exige o nosso melhor, não só o nosso tempo.
A reflexão que fica, e isso vale para qualquer área da vida, é: qual é o nosso verdadeiro desafio para manter essa paixão sempre acesa? A resposta parece estar em ser para sempre um eterno candidato.